Vamos então resolver a linha 3 da tarefa número 9 e nesta tarefa vamos então analisar os dois métodos que nós temos à nossa disposição para marcar um número irracional na reta numérica. No enunciado, no fundo, traduz-nos aqui em pormenor um dos métodos, que é o método mais exato, mas de qualquer modo vamos analisar os dois. Recordando, portanto, se nós quisermos marcar um número na reta numérica, teremos que saber, em primeiro lugar, se ele é um número positivo ou se é um número negativo. Se for um número positivo, significa que vai estar localizado à direita do zero. Se for um número negativo, significa então que vai estar localizado à esquerda do número zero. Se ele for um número inteiro, significa que a sua posição na reta numérica é facilmente determinada. Porquê? Porque o seu valor coincide com a escala da reta numérica. Por exemplo, menos 7 vai estar localizado aqui nesta posição a 7 unidades de comprimento de distância relativamente à origem do eixo de x. Se for, por exemplo, o número inteiro mais 4, ele vai estar à direita do zero, é uma distância de 4 unidades de comprimento da origem do eixo dos abscissas. Se pretendemos marcar um número racional, seja ele negativo ou positivo, portanto, um número que pode ser representado por uma fração, embora não seja tão direto, nós conseguimos determinar com alguma exatidão a sua posição na reta numérica. Por exemplo, se quisermos marcar menos 7 meios, nós sabemos que a unidade está dividida em duas partes iguais, não é assim? E, portanto, nós queremos 7 partes destas duas. Portanto, a unidade está dividida aqui numa parte, duas partes, e nós vamos querer 7. Então vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Significa então que menos 7 meios estará posicionado aqui neste local. Isto é, a sua posição corresponde a 3,5, que é exatamente 7 a dividir por 2. Se quisermos marcar, por exemplo, o número racional positivo 4 terços, sabemos então que a unidade vai estar dividida em 3 partes, cá está uma parte, 2 partes, 3 partes, e nós queremos 4 partes dessas 3, iguais a essas 3. Então vamos ter 1, 2, 3, mais uma parte daquelas. Portanto, significa que mais 4 terços estará aqui nesta posição. Ou seja, esta distância à origem corresponde a 4 dividido por 3, ou seja, 1,333, ou seja, uma dízima infinita periódica, de período igual a 3. E se quisermos marcar um número irracional? O número irracional, não esqueçamos, ao contrário do número racional que pode ser representado por uma fração, o número irracional não pode ser representado por uma fração. Isto é uma dízima infinita não periódica. Ou seja, é impossível nós marcarmos a posição exata na reta numérica tendo em conta o seu valor. Isto é, tendo em conta o valor desta dízima infinita não periódica. Então a primeira alternativa que nós temos é recorrermos a uma calculadora, por exemplo, e se quisermos marcar raiz quadrada de 2, que é um número irracional, não pode ser representado sob a forma de uma fração, e verificamos que nós temos aqui 1,41, 42 por aqui fora. Isto é uma dízima infinita e não periódica, não tem período. Para marcarmos este valor na reta numérica, com exatidão, não é uma tarefa fácil. Aliás, eu diria que é uma tarefa impossível. Então, como é que nós podemos posicionar na reta numérica um ponto de abscissa correspondente a uma dízima infinita não periódica? Se considerarmos, por exemplo, uma aproximação deste valor, imaginemos uma aproximação às centésimas, iríamos obter, portanto, 1,41, unidade décima centésima. Significa então que este ponto, 1,41, estará posicionado entre 1,4 e 1,5. Né? Nós temos 1,41. Agora, como é que nós conseguimos posicionar este valor com exatidão na reta numérica? Vamos ampliar um pouco a escala. Mesmo ampliando um pouco a escala, reparemos, ele vai estar aqui nesta posição, este valor corresponde a uma posição exata porque está definido em termos de GeoGebra. Mas em termos manuais, como é que nós poderíamos posicionar? 1,41 estaria entre 1,4 e 1,5. Como nós temos aqui quantas divisões? 1, 2, 3, 4, 5. Isto é, aqui seria 1,42, 44, 46, 48, 1,50. Significa então que esta primeira escala aqui é 1,42, nós temos 1,41, estará à esquerda. Não esqueçamos que o nosso valor é uma dízima infinita não periódica. Ela não termina aqui em 1,41, ela é infinita.
O que quer dizer que para marcarmos a sua posição na reta numérica, nós nunca vamos conseguir determinar a sua posição exata. Portanto, neste caso aqui, com esta ampliação, sabemos que ele vai estar entre 1,40 e 1,42, não é? Isto é 1,40, 42, 44, 46, 48, 50. Se ampliarmos um pouco a nossa escala e se fizermos, por exemplo, uma aproximação às milésimas, isto é mais uma casa decimal, ficaríamos então com 1,414. Então 1,414 vai estar entre 1,41 e 1,42. Se nós temos aqui 5 divisões, portanto 1, 2, 3, 4, 5, vamos ter aqui 1,41, 2, 1,41, 4, 1,41, 6, 1,41, 8 e 1,42. Sendo o nosso valor 1,414, significa que ele vai estar aqui depois de 1,414. Porque a seguir a 1,414 ele ainda tem o número 2. Portanto, vai estar à direita de 1,414. Como nós vemos, é impossível, porque por muita ampliação que nós façamos à nossa escala, nós nunca conseguimos determinar a sua posição exata, porque estamos perante uma dízima infinita não periódica. Portanto, significa então que por muito que nós aumentemos a nossa escala, ampliemos a nossa folha de trabalho, nós nunca vamos conseguir marcar com exatidão a posição da nossa raiz quadrada, ou seja, do nosso número irracional. Então nós temos que arranjar uma nova estratégia. E qual será esta estratégia? Temos que considerar que o nosso número irracional corresponde à medida da hipotenusa de um triângulo retângulo, cujos catetos são números inteiros. E esses números inteiros têm que ser tais, de tal modo que a soma dos seus quadrados seja exatamente igual ao radicando do nosso número irracional. Imaginemos então o nosso número irracional raiz quadrada de 2. Significa que 2 estará compreendido entre o quadrado perfeito 1 ao quadrado e o quadrado perfeito 2 ao quadrado. Ou seja, 2 está entre 1 e 4. Então como é que nós podemos obter o radicando desta raiz, ou seja, 2, com uma soma de dois quadrados perfeitos? Se somarmos 1 ao quadrado com 1 ao quadrado, isto é, que se os catetos forem exatamente iguais, nós vamos obter 2. Se somarmos o quadrado perfeito 1 com o quadrado perfeito 4, já vamos obter 5, que é maior do que o nosso radicando, portanto não serve. Se somarmos os dois quadrados perfeitos 2 ao quadrado, ou seja, 4 mais 4, nós vamos obter 8, que também é maior. Então, a alternativa é a seguinte: para nós obtermos uma hipotenusa igual a raiz quadrada de 2, nós temos que ter um triângulo retângulo de catetos iguais a 1. Portanto, 1, 1. Ora, vejamos aqui a prova, aplicando o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, que é o nosso h ao quadrado, é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, h ao quadrado é igual a 2, de onde h é igual a raiz quadrada de 2. Então, como é que nós passamos esta construção do nosso triângulo retângulo para a reta numérica? Vamos considerar aqui a nossa folha, o eixo x, a origem das abscissas, o ponto A de coordenadas 0, 0, e vamos marcar o nosso primeiro cateto. Isto é, o cateto de comprimento igual a 1. Será este ponto B de abscissa igual a 1, ordenada igual a 0. E vamos marcar nesta reta vertical o outro cateto. O cateto BC, também de comprimento igual a 1. Neste caso, o ponto C de coordenadas 1, 1. Podemos então definir o nosso triângulo retângulo, o triângulo ABC, cujos catetos é igual a uma unidade de comprimento, cuja hipotenusa é raiz quadrada de 2, ou seja, com aproximação às centésimas é 1,41. Se nós traçarmos uma circunferência decente no ponto A passando pelo ponto C, significa que todos os pontos dessa circunferência estarão a uma distância deste ponto A igual a raiz quadrada de 2. Se passarmos esta medida AC para a reta numérica, vamos obter aqui a interseção com a reta numérica este ponto P1. Então a distância entre A e P1 é exatamente igual à distância entre A e C, ou seja, igual a raiz quadrada de 2. Temos então aqui marcada na reta numérica a posição do valor correspondente a raiz quadrada de 2. Se pretendemos obter o valor simétrico de raiz quadrada de 2, em vez de fazer a transposição da medida AC para o lado direito da reta numérica, fazemos a transposição para o lado esquerdo da reta numérica e vamos obter aqui
o ponto P2. Significa então que o ponto P2 é o ponto que corresponde a um valor da abscissa igual a menos raiz quadrada de 2. É preciso notar que a distância entre o ponto A e o ponto P2 não é menos raiz quadrada de 2. As distâncias não são negativas, são positivas. A distância é igual a raiz quadrada de 2, mas ele está posicionado no ponto da abscissa igual a menos raiz quadrada de 2. Portanto, concluindo, o que é que nós podemos dizer? Para marcarmos a posição de um número irracional na reta numérica e marcar essa posição com exatidão, não é suficiente sabermos o seu valor. Porque por muito que nós ampliemos a escala da reta numérica, não vamos conseguir marcar com exatidão a posição desse número irracional. Então a única maneira para marcar com exatidão é recorrer à construção de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa tem como medida exatamente o nosso número irracional. E, portanto, determinar os catetos correspondentes a essa hipotenusa e fazer a transposição ou para o lado positivo ou para o lado negativo, consoante o valor que nós estejamos a tratar.